Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é o capítulo 3 da História da Sexualidade de Michel Foucault. É um oferecimento da disciplina de modos de subjetivação da professora Ana Karina. Uma breve contextualização sobre aquela época, no século 17 e 18. A Europa estava passando por diversas transformações culturais e políticas e sociais. Estavam passando por um período de adesão ao capitalismo, surgimento da classe burguesa, as cidades crescendo, e várias mudanças afetaram a sociedade como um todo e precisavam lidar com a sexualidade naquela época. Houve um grande avanço na medicina e na psiquiatria que se tornaram disciplinas científicas, mais voltadas para os tratamentos de doenças físicas e mentais. E o processo do controle da sexualidade humana era uma questão de saúde física e mental, portanto precisava ser regulada pela sociedade como um todo. E criar categorias sexuais como heterossexualidade, homossexualidade, ajudava a normalizar a experiência sexual das pessoas e estabelecer um limite entre o normal e o anormal. Essas categorias foram criadas com base em suposições culturais e normas sociais dominantes que reforçavam e suprimiam ao mesmo tempo outras formas de experiências sexuais e a experiência de identidade. Além disso, as práticas disciplinares incentivavam as pessoas a refletir sobre suas próprias experiências sexuais e identidade, e confessá-las a autoridades médicas ou religiosas como formas de cura ou normalização. Isso criou uma cultura de autoanálise e autocontrole em relação à sexualidade, que é presente até hoje. A sexualidade naquela época afetou a concepção de identidade sexual das pessoas, e além disso era vista como parte da vida humana que poderia ser experimentada de diversas formas, mas que não definiam a identidade de uma pessoa. Com a criação dessas categorias, tornou-se cada vez mais central a construção da identidade pessoal, a sexualidade. A heterossexualidade, por exemplo, foi vista como norma dominante, sexual e romântica. Isso significava que as pessoas heterossexuais eram consideradas normais e saudáveis, enquanto as pessoas que não se enquadravam ou não se categorizavam dentro da heterossexualidade eram consideradas anormais e doentes. A criação das categorias levou a uma ideia de que a sexualidade era algo fixo e imutável e restringiu a liberdade das pessoas de forma sexual e romântica para com outras pessoas, que deviam se enquadrar de categorias e que, se não fizessem isso, seriam julgadas e colocadas numa categoria de anormais e doentes. Essas categorias sexuais também criaram um binarismo de gênero, que significa que apenas homens e mulheres eram considerados como categorias válidas, que limitou a compreensão da diversidade sexual e de gênero das pessoas, que não se identificavam dentro desse binarismo, que eram considerados anormais e muitas vezes sofriam exclusão social. A sexualidade foi uma forma de controle social que tem como objetivo impor e reforçar as normas sociais dominantes em relação à sexualidade. Eles buscavam regular e controlar as práticas e comportamentos sexuais das pessoas a fim de manter uma ordem social e moral daquela época. Houve uma preocupação com a sexualidade sobre uma questão moral e social, por influência principalmente quando a psiquiatria se tornou uma disciplina científica, que trouxe uma nova forma de conhecimento sobre a sexualidade para as pessoas, além do aumento da urbanização e industrialização, que mudou a forma como as pessoas viviam e se relacionavam. A disciplina da sexualidade foi uma forma de controlar a sexualidade das pessoas por impor limites e normas sobre o que era considerável aceitável ou não para o senso comum daquela época. E essa disciplina também buscou regular a sexualidade das mulheres, impondo normas rígidas de comportamento sexual, o que resultou na sua opressão e repressão das mulheres e, em muitos casos, a regressão do poder da mulher que havia naquela época. Além disso, essa disciplina também ajudou a reforçar o binarismo de gênero, colocando o homem como poder e a mulher como submissa. E ainda hoje isso é muito influenciável, As pessoas ainda têm, algumas pessoas ainda têm a ideia do homem como o ser dominante e a mulher o submissa. Hoje existe uma grande luta para a igualização desse processo. Né? A influência naquela época da sexualidade, que continua sendo ainda relevante para algumas pessoas nos dias de hoje, uma vez que muitas das normas e limites ainda são impostas pelo senso comum que vivemos.
Porém, é importante questionar essas normas e limites e explorar outras formas de sexualidade e identidade, que envolve reconhecer a sexualidade como uma construção social e histórica, e que as normas e limites que regulam a sexualidade das pessoas não são fixas ou naturais, mas sim produtos de um contexto histórico e cultural específico de cada pessoa. Ao questionarmos essas normas sexuais dominantes e explorarmos outras formas de experiência sexual e de identidade, a gente pode se libertar do processo de limitações impostos pela disciplina da sexualidade e ampliar nossos horizontes em relação à nossa sexualidade e identidade, até mesmo nos conhecermos e sabermos realmente o que queremos. Isso pode nos ajudar a ter uma vida sexual mais satisfatória, relacionarmos com as pessoas de uma melhor forma, mais autêntica e mais significativa. Além disso, a compreensão, tudo isso que a gente tem conversado sobre sexualidade, é importante também para a luta contra a opressão e discriminação de certos grupos de pessoas, principalmente falando do grupo LGBTQIA+, né, que ao entendermos essas normas sexuais dominantes, que são construídas e mantidas a partir de uma construção social e cultural, a gente pode trabalhar, desafiar essas normas e promover a inclusão e a aceitação de todas as formas de sexualidade e identidade. Em resumo, a compreensão da disciplina da sexualidade é crucial para questionarmos essas normas dominantes, e isso pode nos ajudar a ter uma vida sexual mais satisfatória e construir uma sociedade mais justa e inclusiva para todos e a todos.